E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio da terceira temporada do Barba, Cabelo e Comédia. O entrevistado de hoje é um cara muito foda, mas muito mesmo. Mais acostumado com entrevistas do Jô Soares, Danilo Gentili, Rony Von, mas dessa vez abriu uma exceção para ver aqueles programinhas de internet. O cara é guitarrista, comediante, mas muito foda mesmo. Tá duvidando? Hoje a entrevista é comigo, Marcinho Eiras. O cara mais foda que de tem. Lopes. Poxa, cara, a primeira coisa que eu preciso saber, assim, pra conhecer um pouco você até, Fala. mais um pouco. Da onde surgiu a lenda Marcinho Eiras? Porque do nada apareceu um cara que tava fazendo shows de comédia, tocando guitarra, três guitarras ao mesmo tempo, tocando com o pé, com a língua, com a orelha. Aí o cara que se vestia de Mario e fazia um monte de... Mano, da onde você surgiu, assim, como você apareceu? Então, cara, eu até engraçado, hoje vindo pra cá, a gente começa a repensar, né? A gente às vezes com perguntas até se reconhece, né? Relembra de muita coisa. Cara, eu era um engraçadinho da família, da classe, aquelas coisinhas, né? Piadista, sentava no fundo, fazia minhas palhaçadas. Mas nunca pensei em levar isso como profissão ou ganhar dinheiro com isso, né? Eu lembro do Chico Anísio falando isso, que o pai dele falava isso dele, que o pai dele devia ser um cara super engraçado, que nunca ganhou dinheiro com graça, né? E eu também nunca imaginei. E como eu toco com uma técnica muito diferente de guitarra, para explicar assim, de onde vem o negócio da comédia, eu sou muito requisitado para workshop, como eu tenho vários patrocínios, esse é um mercado paralelo que existe na música, onde você viaja o ano inteiro, a vida inteira eu fiz isso. Vai numa cidade X em Minas Gerais. Vai no Acre, como eu já fui algumas vezes. Vai lá em Rio Branco, vai numa loja de música onde sua guitarra vende e você acaba falando de música ali pra molecada. E aí veio essa graça à tona, porque a molecada só faz pergunta, quer saber perrengues. Aí você mesmo já botava um pouco de humor nesse eu comecei a criar textos sem imaginar, eu não conhecia stand-up, essa modalidade. Na minha época, o Jô Soares, meus ídolos eram o Jô Soares do humor, eu imitava as coisas que o Jô Soares fazia na minha casa. E pra família e tal. E também eu fazia uma coisa engraçada que eu lembrei hoje, cara, que eu tenho até foto, eu pegava o piano que eu tocava e fazia números em inglês, que eu faço até hoje nos shows, cara. Eu pegava e imitava, assim, os americanos cantando, tinha aquela música da linguagem que chama, né? E isso eu faço no meu show hoje. Então eu fazia pra família e meu pai morria de rir, inventava o nome de uma música. Como o workshop é um tipo de apresentação, aliás, que eu gosto muito, porque é informal. Você não tem uma formalidade de um show onde você tem que ter uma sequência, no workshop você para. É uma parada meio de palestra também, de ser você fala, é interatividade. No workshop você toca uma música, alguém tem alguma pergunta e o cara pergunta o que ele quiser. A não ser que você tenha regra, eu nunca tive regra. Então o cara, Marcinho, aquela vez que você... E eu comecei a criar esses textos sem imaginar o que era o stand-up. Aí foi passando o tempo, tem muito detalhe aí na história do Faustão, quando eu tocava no Faustão. O Faustão surgiu como? Tinha muitos... o Faustão... Não vou deixar você perder o raciocínio, só pra... Não, é que vai tudo se encaixando. Tudo se encaixa no determinado momento, chega tudo no mesmo lugar. O Faustão tocava numa banda de um cara que tocou com a RPM. E o cara do RPM, o Esquiavon, que foi que montou a banda do Faustão. Eu tocava na banda desse cara que é o Bocata, um cara bem famoso pra gente que toca no jazz aí e tal, no soul music. E quando o Faustão pediu uma banda nova pra substituir a banda, o Bocata falou, eu tenho um guitarrista. E aí eu não fiz nem teste, fiz uma reunião e já entrei na banda do Faustão. Bom, e no Faustão eu comecei a praticar um pouco esse tipo de coisa, porque o Faustão fazia muita pergunta. E você pensava já... Ficava maquinando o dia inteiro, ficava assim... O que ele poderia perguntar? Ele passava o programa inteiro sem fazer lá nada, eu imaginava tudo que ele podia perguntar em qualquer momento, eu sempre ficava assim. Porque a gente tava lá stand-by e um dia, numa reunião, ele falou, seguinte, vocês fiquem espertos, eu vou passar a bola. Se quem matar no peito e fizer o gol, eu vou passar a bola sempre. E, cara, eu ficava pensando, putz, se ele falar, eu vou fazer uma piada. E às vezes não rolava, às vezes rolava. E quando rolava, me dava bem. Muitas vezes sim. Aquelas perguntinhas musicais, sabe? E eu sempre tinha uma piadinha embaixo. E ele adorava, cara. Até que um dia ele até falou pro Esquiavon assim, eu não quero mais que... Eu e mais dois, não quero mais que eles faltem. Eu quero marcar esses caras, porque eles estão indo muito bem. Porque sempre quando eu pergunto, eles têm uma resposta boa e eu me destacava nisso. Bom, beleza, isso é uma parte, né? Então, aí nos workshops enriquecia, porque eu estava mais conhecido, porque eu estava no Faustão, na banda ali, né? E aí as pessoas queriam me ver mais e pintavam as perguntas do Faustão. Aí eu criava meus textos, com as coisas que rolavam lá dentro. Que da hora. Tem uma história até do Latino que eu contei, e foi na época que a internet estava começando, eu inventei uma história, em cima de uma história real. Putz, me ferrei. Pra caramba, porque falei mal do Latino, brinquei, fiz uma brincadeira de totalmente stand-up. O que é que você falou? É que eu passava o som...
E eu tinha uma guitarra, eu ia nos camarins dos músicos, dos artistas para pegar tom das músicas, sim, né, tirar alguma dúvida, para não se ferrar no ao vivo, porque eu não gosto do ao vivo. Então a gente, né, fugia dessa situação. Então uma vez no camarim do Latino, aí é uma história mais musical que não tem graça contar aqui, mas... Não, mas, cara, não precisa ter graça, eu gosto de história interessante. Que eu fiz um ré, mas aí também é um pouco história. Tá. Eu peguei, era uma guitarra super legal que eu tinha, e eu falei, ó, Latino, só confirmando o tom dessa música é esse? E eu fazia um ré mais malandro, assim, que não era o ré tradicional que todo mundo faz, assim, né? O ré que a gente chama de caixa, que eles falam, né? Ré de revistinha. Era um ré mais, mas era o mesmo. Ele, não é isso não. Eu falei, caramba, ele pegou a guitarra da minha mãe e fez aquele rezão. Aí eu inventei que ele colocou a língua pra fora. Sabe quando o músico tá coisando? Não vai fazer o acorde? Aí na época ele tava com a Kelly Key, eu falei, com a mesma mão que ele pegava na Kelly Key, ele pegou a minha guitarra e fiz esse texto, cara. Nossa. Pra galera de música, não tinha nada a ver com stand-up ainda. Pro workshop isso aí. Pro workshop. Só que aí... Até você falou, eu falei do Bocato, pra tudo se encaixar, do cara que me colocou na banda do Faustão. Tem uma história bem legal, aí que a gente começa a se encontrar, a minha galera com a sua. Lembra do Blicker? Sim, o bar. O Bar Blicker. Eu tocava música no Bar Blicker, vocês faziam comédia. Sim. Então, antes de vocês fazerem comédia, eu fazia música ali. E o Bocato tinha uma noite dele lá. Um dia o Bocato foi viajar e foi a primeira vez que eu falei uma piada num show, foi ali. Lembra a piada? Palhaçada eu sempre fazia. Não, era texto. Ah, tá. Você fez o texto mesmo. Fiz um texto de workshop. Eu já tinha os textos, porque o que acontecia? A galera perguntava a mesma coisa no workshop, eu já respondia melhorado a resposta. Puta, eu vou falar agora e vou inventar isso. E aumentando, e criava, só que eu não escrevia. Ia da memória. E como eu tava muito solto, sem o Bocato, na frente... Ficou à vontade. Fiquei à vontade. Eu contei uma história no meio do show de música. No meio do show, parei e contei. E as pessoas prestaram atenção. Só tinha amigo meu. Como era o dia que eu tava... Eu fiquei feliz que o Bocato viajou, na verdade. Ele foi pra Rússia e fazer alguns shows. Eu falei, cara, que legal, agora eu fazer minhas músicas, né? Eu já fazia isso, né? Mas aquele público era um público bom do Blicker. E aí eu contei uma história. E o Edu Pimenta, que era o dono do Blicker, ele saiu do palco, falou, da técnica, ele falou assim, cara... Conta isso no teu show. A galera pirou. Eu falei, não, mas eu ainda falei assim, eu lembro que eu rebati, Edu, só tem galera, meus amigos. Não, velho, foi sensacional. O Edu que me incentivou. Eu falei, cara, mas não tenho coragem. Marcinho, ouve o que eu tô te falando, foi incrível as histórias, bicho, a galera vai pirar, se você fizer isso. E ele me incentivou. E eu tava no Bourbon Street, em temporada, com a minha banda. Inclusive com o Dom Paulinho Lima, que foi do The Voice, não sei se você lembra, um negão que tocava comigo. Sim, anos bom comigo. Pra caralho. Bom pra caramba. Aí no Bourbon foi minha segunda tentativa. Eu parei o show, eu sempre fazia piadinha no meio, sempre misturava com piadinha, mas nunca um stand-up, né? E aí no meio do Bourbon eu peguei e contei uma história, dessas histórias que eu conto até hoje, eu nunca mudei meu texto, eu sou meio Luiz França também, meu simplesmente. Luiz França com a guitarra na mão. Eu sou o Luiz França. E aí, com todo respeito ao meu amigo Luiz também, que abriu portas, pra quem não abriu, né? E aí eu contei essa história no Bourbon e foi um sucesso. Os próprios caras do Bourbon, cara, que legal. E aí começou a inverter o negócio. As pessoas que iam pra me ver tocar, você vai contar aquela história? Eu trouxe um amigo pra ouvir. E começou a inverter. Eu falei, caramba, eu tô contando piada, cara. Nesse meio tempo vocês estavam começando. Você não, acho que você veio um pouquinho depois. Não, eu vi depois da minha geração. Aí eu lembro esse movimento lá. Mas eu não conhecia ninguém, cara. Não conhecia ninguém. E aí entra uma história legal também. A cantora da banda do Faustão, que era minha amigona, namorava um cara que é dono do Joaquins, que é o Silvestre, que é meu amigão. E tava começando o Pueblo, com os 10 Necessários. Sim. E aí eles me falaram, cara, você tem que ver os 10 Necessários, que é um grupo de comédia, que não sei o quê. Eu falei, cara, quero assistir. E fui com esses amigos meus. Aí tava toda a galera do Pânico, que eu conhecia da TV. E curiosamente, cara, o Carioca, Daniel Zuckerman, já me conheciam de palco. Só que eles não tinham as caras conhecidas, o Pânico tava começando. Aí que eu conheci, nossa, aquele cara que me via tocar, eu já conhecia, eles me assistiam. E até o Carioca fala que ele é meu fã antes de eu ser dele. Porque eles me viam tocar e me curtiam. Então aí eu fui no Pueblo e quando eu vi aquele grupo, eu falei, caralho, eu já faço uma coisa meio parecida. E aí vi o Stablet, vi o Paulinho Serra e fiquei doido. O Marrom. Sim. Aí foi legal que o Marrom me conhecia de música. Que da hora. Me apresentou a família dele, o Capela, o pai dele. Eu conheci o Capela, o pai dele no mesmo dia, que tocava. Puta, eu sou seu fã. Eu, caramba, os caras me conhecem, que louco, né? Por causa do Faustão. Tinha essa... Quem tocava ficava ligado, né? O Marrom tocava. O Marrom fazia, inclusive, só a parte musical do show. Ele não fazia ainda piada. Ele foi contratado para fazer... Fazer as músicas, as trilhas, né? Bom, então... E aí, só que eu fiquei, de fato, encantado com o Edu e com o Paulinho. Sim.
O Edu, eu lembro que eu levei minha mãe pra ver. Eu falei, cara, você vai ver um cara, o Edu não tinha nome nem zero, assim, né? Eu levei minha mãe na semana seguinte, minha ex-mulher, pra ficar assim, que vocês vão ver um cara que vocês vão morrer de dar risada. O Paulinho e o Edu. Fiquei louco com os caras, né? Eles eram acima da média. E aí, ao mesmo tempo, fui no ao vivo. Quem inaugurou? Bar ao vivo. O Bar ao Vivo, quem inaugurou tocando foi a minha banda. Antes de começar o movimento do stand-up? Muito antes. Muito antes de começar stand-up. Eu não conhecia esse negócio de stand-up. Aí, um dia eu fui convidado para ir assistir ao vivo. Eu lembro que eu namorava uma bailarina do Faustão e o Rabin que tava. O Rabin também me conhecia da banda do Faustão. Ele fez piada com a bailarina, fez piada comigo. E eu falei para ela, cara, eu já faço isso, eu faço isso também. Comecei a me dar aquele desespero, cara, eu faço isso, sabe? Só que eu não tinha coragem. Porque eu falei, cara, mas como é que os caras ganham dinheiro com isso? Não é possível, cara, né? O cara faz piada ali e ganha grana, né? E aí, resumindo, foi essa história. Aí o Edu, só pra juntar tudo, eu já mato um monte de coisa. Eu fui lançar meu disco no Pânico, meu CD no Pânico, convidado do Carioca. Na rádio. E o Edu tinha acabado de chegar. Ah, que Ele legal. tava entrando no Pânico com o Polvilho. Sim, César Eu cheguei Polvilho. lá e falei, velho, eu sou teu fã, como você me conhece? Eu falei, fui ver o Desnecessários. Aí ele me dá um abraço, o Edu, aquele jeito dele. Me dá um abraço. Ô, eu sou muito sozinho. Vai ter algum show seu? Eu falei, Daí eu falei assim, cara maluco, cara. Daí eu falei assim, vai ter um show num bar, né, no ao vivo. Ia fazer um show lá. Fazia todo mês no ao vivo, desde que inaugurou, fiz todo mês show a vida inteira no ao vivo. Aí eu falei, vai ter um show num bar chamado Ao Vivo. Ele, não conheço, eu sou do Rio. É assim mesmo. Dá seu telefone, anota. Liguei pro Edu, ele me atendeu super estranho. Quem é você? Falou, Marcinho, não lembro. Então, vai tomar no seu cu então, meu. Aí tô no show, minha namorada fala assim, cara, aquele cara do Pânico tá sozinho numa mesa. E bem nesse dia, cara, eu fiz o lançamento do meu clipe, divulguei, eu não tinha mais como convidar meus amigos, lançamento do meu clipe. Peguei um clipe de papel e ia lançar pra galera, uma piada ridícula, mas que eu fiz com isso daí. Fiz uma puta divulgação no lançamento do clipe e tal, né? E aí o Edu foi bem nesse show, cara. Sentou na mesa sozinho, a hora que ele viu o show, ele falou, cara, eu tenho uma ideia parecida com a sua. Que é ter uma puta banda e ter um cara falando, é igual você faz, mais ou menos isso, né? Não tá indo bem no teu texto, você vai e você toca, porque você é bom pra caralho. Falei, caralho, né? Aí ficou um ano me falando isso. Que ia ter uma peça de teatro que ele ia me chamar. Ele foi ficando famoso, foi emplacando os personagens, aí depois de um ano a gente fez uma primeira peça juntos. E aí a galera... Foi na época do Prateado ser estourado, né? Sabe? Isso, na época que ele estourou com o Prateado. A gente fez a Minhas Sinceras Desculpas. Sim. E aí essa peça foi um sucesso, porque ele estava muito estourado, né? Então aí foi o Jô assistir, teve toda essa repercussão. Ele deu entrevista no Jô que eu estava junto. Ah, que legal. Né? Até ele me prometeu uma entrevista, que eu também ia ser entrevistado, é sensacional. Que ia dividir a entrevista comigo. Então, enfim, a gente fez 3 peças, para resumir, a gente fez 3 peças juntos. Aí a galera da comédia começou a me assistir, porque na segunda peça que a gente fez, na primeira a gente já começou a fazer números, eu tinha muita ideia. Pô, Edu, eu louco pra aparecer, só que a galera só queria ver ele, né? Tinha jeito. Eu era um coadjuvante do coadjuvante, né? Sim. Do Edu, mas eu comecei a fazer coisas. E os fãs dele começaram a me seguir, e as músicas que a gente fazia juntos, enfim. Aí comecei a fazer música pro Pânico através dele. Legal. Então foi aí que começou. E o Luiz França, pra resumir, né? Não tem uma história longa, né? Aí o Não, Luiz mas é muito legal isso. foi o primeiro que me deu a oportunidade Sempre, né? Luiz França. Mas em troca, aí que foi a coisa legal também, que essa história é legal contar. Porque o Luiz, ele foi fazer um evento pra mim, né? Eu tenho um patrocínio, né? Eu tenho alguns patrocínios, né? De musicais, né? Instrumentos, pedais, enfim. E o meu patrocínio principal é a Tajima, que faz minhas guitarras, tem assinaturas lá. Eles fazem uns eventos anuais. Já tá no 13º agora, em 2019, vai pro 14º, eu acho. E eu comecei a fazer interações nesses eventos. Aí um dia cansaram de mim, né? Pô, você não quer trazer algum comediante e tal? Eu falei, pô, o Luiz França é um cara legal, porque o stand-up dele é bem corporativo, né? É um dos poucos caras que eu conhecia, assim, já, né? Sim. Por causa do Ramacho que tocava, então eu comecei a conhecer o Luiz. Aí eu falei, pô, vou trazer o Luiz França. Aí eu falei, ó, Luiz, eu vou levar você para um evento, tem uma boa paga, mas a minha troca é fazer um dia stand-up meu no Beverly Hills. Que eu nunca tinha feito, cara. Eu tinha feito no Bourbon Street, no meio de show. E nunca foi como o stand-up. Agora não, começa o stand-up. Pra galera do stand-up. O que eu fazia, assim, eu não tô me vangloriando, mas era muito difícil. Porque eu parava um show de música... Não, tem nada a ver. Que eu considero de alto nível, porque não só por mim, o Negão, quando entrava lá, o Paulinho, cara, a galera ficava assim, pensava que era gringo até o final do show. Até ele falar boa noite, cara. Cara, que é isso? Aí eu entrava falando piada, cara. Barata, sem ninguém me falar se era legal ou não, eu achava que era legal, eu acreditava. Então era um negócio muito, eu nunca tinha feito pra galera de stand-up, né? E aí, e nunca ninguém tinha me visto, a não ser com o Edu. E eu ficava assim, puta, eu queria te mostrar mais meus textos, mas nunca tinha feito. Aí o Luiz topou, mas assim,
topou assim, você faz a abertura no Beverly Hills, ele falou. Era eu, ele... Ah, não no show mesmo, né? Ele falou, faz o comecinho aí. faz um... Não, o show, valendo o show. Era eu, ele e o Robson. O Robson e o Enio Vivona. Tá. Que eu também não conhecia pessoalmente. Não sabia nem quem era. Aí fomos lá no camarim e eu tava nervoso assim, eu lembro que eu tava meio ansioso pra começar. Eu falei, eu tô um pouco nervoso. Aí o Enio, fica calmo. Eu falei, mas cara, não tô nervoso por causa do palco. Porque eu já fazia pra público que não era. Eu tava louco pra entrar. Né? De ansiedade. Só que eu não tinha sequência, eu tinha um show da minha cabeça. Quando eu saí, o Enio falou, cara, você não sabe do teu potencial. Aí você não tem noção. Ele falou assim, eu nunca esqueci. Ele falou, cara, não sei nem o que eu vou fazer agora. E a galera gostou, eu fiz o Mário, mas não me vesti de Mário. Eu toquei a música do Mário, coisa que eu fazia no workshop. Contei os meus textos, que são os mesmos. Acho que hoje eu tô um pouco melhor, mas eles eram a base era aquela, assim, né? Aí o Enio falou, cara, você não sabe... E o Robson também. Ele falou, cara, meu... Que da hora. Aí o Luiz, cai na graça do Luiz França, né? Aí já era, né? Era um negócio diferente, tinha guitarra, ele... Bi, você pode fazer tal... E marcou pra mim uma sequência e eu tava no Jô nessa época. Tava substituindo o Tomate. Tava fazendo... Sim, tava, o Tomate tava fora. Na banda do Jô naquele período. Sexteto, ou era o quatro? Já era o quarteto nessa época. E aí, quinteto. Tava o Chiquinho ainda. E aí eu tava subindo o Tomate, então também tava na televisão, de certa forma. Então, foi uma fase boa pra caralho pra você. Muito legal, porque eu tinha esse trabalho. Eu lembro que eu fazia a gravação do jogo, depois saía pra fazer os shows com o Luiz, viajava. E aí conheci todo mundo, e aí fui pro Japão. Fazer o show lá no Japão. Japão. Vamos continuar essa história do Japão aqui, tomando um cafezinho. Vamos, oba, que eu gosto muito. Eu quero que você pegue a guitarra pra me mostrar os bagulhos que você faz. Não tem que falar muito, tem que tocar. Só antes da gente começar aqui, você vai tocar as paradas, preciso te mostrar uma coisa aqui no celular também. O Japão, você foi lá pro Japão com o Luiz França fazer stand-up. Já seu amigo Ventura... Thiago Ventura. No começo de carreira. Que usava aquela roupa listrada ridícula. Mas ele foi super bem, o Ventura, cara. No Japão? Muito bem, porque ele não era nada conhecido, nem da gente, assim. Sim. Lembro que eu ajudei ele pra caramba, até ele nunca tinha viajado pra fora, eu já tinha ido umas vezes. Tem um bagulho maravilhoso que você fez com ele. Foi você que fez com ele do bagulho do câmbio, do dinheiro? Foi. Qual é a história do dinheiro? Foi eu que fiz. Cara, eu por mim vivia só dessas coisas, bicho. Porque foi assim, isso aí é engraçado. Esses caras, eu vou até falar, onde que eu olho aqui? Vou fazer uma lente. Qualquer câmera, né? Eu quero conversar com você. Não, mas sabe o que é? Esses caras vão mostrar. Eu nunca conto essas coisas que eu faço. Às vezes conto história que eu tava e não fala que eu tava, né? Eu sou injustiçado. Na verdade, do Ventura, foi assim, a gente tinha que trocar dinheiro num lugar que chama Tunibra, lá no centro lá na Liberdade, onde se troca dinheiro para trocar por iene, né? Para ir pro Japão. E o Ventura deixou para ir para a última hora. A gente tinha um grupo onde a gente se ajudava. O Luiz dava os toques, né? Eu já tinha ido trocar meu dinheiro com o Tortorelli, inclusive, que eu conheci nessa viagem, não conhecia antes do Tortorelli. Aí o Ventura deixou para ir na última hora e pôs no grupo, galera, eu não troquei minhas estalecas ainda, ele fez até essa piada, eu lembro direitinho. Alguém tem o telefone da Tunibra? Eu falei, eu. Mandei o telefone da minha casa. Filha da puta. Da minha casa. E aí ele ligou. E aí eu falei, não, ele não vai cair. Passou 5 minutos a gente no grupo conversando, toca o meu telefone. Não pode ser o Ventura. Bom, via das dúvidas eu vou. Tunibra, bom dia. Fiz uma voz, nem mudei. Nem mudei muito. Eu nem mudei. Falei, Tunibra, bom dia. E eu falei assim, fala com a Tereza. Fala com a Tereza. Eu atendi com voz de homem. Falei, caramba, eu tinha falado Tereza. Eu não tinha planejado um texto, né? Nada. Aí ele, quem é? Eu inventei um nome, não lembro o nome. Ele, quem é? Eu falei assim, quem tá falando? Ele falou, é o Thiago, né? Eu tô indo viajar pro Japão com o Luiz França e precisava trocar dinheiro. Aí, cara, me veio uma ideia na cabeça de falar que o Ian tinha explodido. Aí eu fui mudando a voz no decorrer da conversa. Ô, Thiagão, tudo bem, meu? Ó, você tá sabendo que hoje teve... Você viu o jornal, alguma coisa assim? Ele, não vi. Meu nome era Rubens. Não, Rubens, não vi. Olha, o Ian deu uma explodida, mas eu vou ver com a Tereza. E fazer barulho de coisas assim em casa. Só um minutinho. Você vai com o Luiz? Não, a gente adora o Luiz aqui. O Luiz vai fazer stand-up, né? Você também faz? Ele faz. Começa a falar. Aí ele, mas Rubens, não tem como... Puta, olha, infelizmente, é feriado no Japão hoje, não sei se você tá sabendo. Aí eu inventei um valor absurdo. Aí ele no grupo, fudeu, galera. E a galera não entendia. Aí eu comecei a mandar por trás. Ele tá falando comigo na minha casa e a galera começou a entender o que tava acontecendo. Daí foi pra Tereza, cara. Aí, eu adoro, meu, voz de mulher eu adoro. Tem uma menina que sempre faço, uma menininha assim, que faz desde moleque, né? Aí a Tereza, tudo bem, Thiago? Tudo já que é a Tereza. O Rubens te falou? Dele falou, Tereza, pelo amor de Deus. Daí eu falei, vou fazer o seguinte, eu sei que ele morava longe pra caramba. Então demorou horas esse trote? Acho que foi, não tô exagerando, foi uns mais de 10 minutos. Caralho, com o Thiago no telefone. Não, aí, ele morava no Capão, se não me engano. Tá bom. Tá bom. Eu sabia que era longe da Tunibra. E ele
Aí eu falei assim, olha, Thiago, é o seguinte, acabei de conseguir uma taxinha, você conseguir estar aqui em 20 minutos, que daqui meia hora a gente fecha, que é feriado no Japão. Ele, Tereza, eu moro longe pra caramba. Daí ele queria desligar e eu segurando ele, cara. O fato é que ele ligou de novo, eu não desmenti, atendeu eu. Ô, Thiago, é o Marcinho, você tá na Tunibra? Ele achou... A cabeça do cara deu um nó. Ele falou, você tá na Tunibra? O Thiago era eu. Ele, mentira. Ele não acreditava. Porque o cara ligar e cair num trote é muito bom, cara. Não é você ligar pra pegar um trote. É se o cara ligar e cair. Que maravilhoso. Bom, enfim, isso daí eu viveria disso na minha vida. É muito cara. bom. Muito bom enganar, Eu pedi cara. pra um amigo nosso mandar um áudio falando sobre você, alguma coisa, Quem contando que é uma esse história. É o Paulinho Serra, que você Paulinho elogiou pra Serra. caralho ali no começo. Geralmente eu começo no show e o Paulinho encerra. Continua. Vai. Tá demorando. Caraca, tem uma história do Marcinho que é muito boa. A gente fazendo peça junto, sempre ia uma menina, sentava na primeira fileira. Sempre ia uma menina, sentava na primeira fileira. Até que a garota falou com o Marcinho pelo Instagram, o Marcinho ficou todo feliz. Caraca, olha só, pô, maneiro e tal. Só que aí quando viu a garota de novo, pessoalmente, a garota parecia a Chiquinha do Chaves. Então pergunta aí pro Marcinho se ele lembra dessa decepção amorosa que ele teve. É verdade. É verdade que no shopping no Teatro Morumbi. Putz, cara. Essa história não é muito engraçada, mas, cara, foi uma decepção. Cara. Mas você chegou a dar ideia na mina, conversar? Assim? Dei ideia. E aí, a mina foi... Aí se... Ela colocava umas fotos na academia, no Instagram, e, pô, lógico, né, você fica, né, solteiro, tá, a menina falando que era fã e tal, mas, viu, aí o pedido dela, primeiro apelido é Chiquinha, a gente chorava, não tem muita graça essa história, mas foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Trocadilhos, o Marcos Castro veio aqui, falamos de você, que o Marcos Castro é o cara bombado com parada de trocadilho, e ele fala, mas o cara mais fora do trocadilho é Marcinho Eiras. Então, cara, essa história do trocadilho é legal, porque mais do que o trocadilho, esse grupo que a gente tem é muito legal, porque o Rafael Marinho, nosso amigo, entrando num show uma vez, ele falou, vou te colocar num grupo de trocadilhos, porque você é bom de trocadilho, eu sempre tive fama no meio da galera, aí, né? E até de chato, né? Que eu não paro, né? Tal, não sei o quê. E aí caralho, nossa, suportável. Então aí Exagero. Então aí me colocou nesse grupo e eu não conhecia ninguém do grupo, cara. Quando eu olhei lá, a próprio Marcos, eu nem lembrava quem era ele. Não era a minha galera. Eu vi o primeiro cara que eu vi, o Wendel Bezerra. Falei, quem é esse cara? Aí eu comecei a pesquisar a galera do grupo. Falei, caramba, só tem cara que tá bombado, famoso. O Wendel é o dublador do Bob Esponja, entre outros, Goku e etc. E eu comecei a me destacar no grupo. Com os trocadilhos. Porque eu sou ativo, não que seja tão bom, é que eu levo a sério. O cara faz uma pergunta, o grupo é assim, fazem uma pergunta, você tem que achar a resposta que o cara propôs, só que às vezes as respostas são melhores do que as perguntas. E eu comecei a adivinhar coisas bizarras e dar respostas legais. E aí comecei a me destacar. E o Marcos usa isso como conteúdo pro TC. E ele deixou bem claro isso no começo, tá? Então eu fiquei muito amigo do Ed Gama. O Wendel, fui conhecer, eu liguei o Wendel. Eu tenho muito essa. Cara, eu queria te conhecer pessoalmente. Hoje é meu grande amigo. Que da hora. Então foi no estúdio dele de dublagem. O Ed Gama virou meu irmão também. O Ed é muito bom, né? O Marcos, assim, virou uma turma, assim, muito. Tal lá, o Arley. E você foi finalmente participar do TC, que eu até falei com ele. Pois é, eu não queria, nunca... porque eu achava que não tinha a ver, assim, vocês são mais conhecidos. Que nem até aqui eu falava, lembra? Até te falei, não sou bombado. Eu tenho uma história legal, mas assim, não sou conhecido que nem vocês estão aí pra caramba. Mas ativos na internet. Faz uma sequência aí, deixa eu ver os trocadilhos. Eu tenho que colar uns ali. Tem uns famosos meus que eles usaram bastante. O Ed até falou, acho que no Porchat, eles usam bastante alguns meus. Que nem qual que é o sexo favorito do... Só detalhe. Eu não acho tão engraçado soltar um trocadilho assim. Não é que nem piadinha. Não, você na conversa. O que é legal do grupo é a conversa, cara. Você tá falando um tema, a gente não para mais desse tema, entendeu? Eu sou infinito, assim. Agora então um cara chama Gilson Vitor. Quem colocou foi o mito José Espínola. Francisco, você conhece esse cara, Francisco? Não. Esse cara é um gênio do trocadilho. Francisco, ele vive disso, cara. Mas é um dos melhores mesmo. Acho que o Wendel é o melhor do grupo. Eu acho o Wendel o melhor. O Marcos é o faixa preta, o Ed é muito top, porque ele põe só aqueles... Sabe, quando o Ed põe que ela vem coisa boa, assim, né? Então, mas esse cara é mito, bicho. Então vamos deixar a conversa rolar, você vai fazer os trocadilhos, agora eu quero ver o Qual que é o sexo favorito do Galvão Bueno? É o anal do César Coelho. Entendeu? Tem vários. Eu fiz uma lista ali. Eu quero ver você tocar, caralho. Eu quero ver se é bom mesmo. O Rony duvidou pra caralho que você era bom. Então,
Duvidou, né, Rony? Puta, o Rony é bom, cara. Minha barulho aqui. Tá boa? Que demais, cara. Deixa eu falar uma coisa. Na verdade, eu propus para trazer guitarra, para mostrar pro teu público. O lance que eu faço que é um pouco diferente, que eu toco como se fosse um piano na guitarra. Eu trouxe uma, eu toco com duas ao mesmo tempo e uso três também. Ao mesmo tempo não dá. O pessoal fala que eu toco três, eu toco duas ao mesmo tempo e tem uma terceira também, onde eu faço um monte de coisa. Mas o lance é da técnica, onde eu posso fazer como se fosse o piano, onde eu faço harmonia e melodia, ou seja, o canto e a base. Tá? Então, para tocar um jazz, por exemplo, o cara que toca normal toca assim. A mão aqui, tá vendo? E eu toco com as duas mãos sobre o braço, chama tapping. Então isso aqui, ó, fazer um jazz. É isso aqui, mais ou menos a técnica é essa. Então é isso que eu queria mostrar pra galera, pra entender o que eu faço nessa guitarra aqui. Quer ouvir alguma música especial? O primeiro, estamos num talk show e um dos grandes gêneros. Do jogo? Bom pra porra. Então, Mário, tem a parada do Mário. Do Mário eu faço com os efeitos também, né? Que tem uns sons. Aqui não tem, mas é mais ou menos isso. O do Mário eu vi um cara fazer uma vez e resolvi trazer pra mim, só que eu me visto do Mário, eu resolvi enfeitar esse número, né? E sempre desafiando a galera, porque a galera não sabe se o que eu faço é difícil ou fácil, né? Faz mais aí, quero ver as porra que você faz, caralho. Vou tocar uma bossa nova pra você. Tá. Vamos isso aqui então. Squeakinho é foda, Squeakinho, né? Boa pra porra. Mais ou menos isso aqui. Caralho, e Trouxe você, pra ilustrar. mas você botou isso no show, você fazia workshop lá e começou a vir as piadas como? Você tava tocando uma música e durante a música você já botava a piada. Então, na verdade não. São de histórias que eu incremento com a música. Tá. Então, obviamente que ela, na verdade, ilustra o que eu tô contando com as histórias são musicais. Então, nada melhor do que ter o instrumento pra, né? E eu usei isso a meu favor. Então, sempre, como eu brinquei no começo de falar que eu sou foda, eu faço um espécie de personagem onde eu desmitifico todo tipo de música e mostrando por que eu sou melhor do que esse tipo de música. Na verdade, é um grande... Eu desmascaro muita coisa, né? Tudo na brincadeira. Tá. Então, muita coisa eu não consigo mostrar com uma guitarra só, porque o desafio é que eu toco duas, sim. né? Sempre, né, brinco. O cara do Guns N' Roses, mas toca com uma só, né? Eu toco com duas. Então, essa brincadeira vem desde um crescendo. Então, histórias musicais, né? Uma história que eu sempre conto é que eu fui num bar fazer um teste, isso é fato. E o cara queria coisas internacionais, eu não cantava nada. Aí entra aquela história quando eu era pequeno. Eu imitei um cara cantando em inglês, entendeu? Sem cantar absolutamente nada. Então isso eu fiz muito em bar, quando ia tocar. Pô, cantava música inglesa pra ver se a galera percebia que eu não tava cantando nada. E ninguém saca. Ninguém percebe. Ninguém sabe. Então eu uso isso no show, conto histórias do cotidiano musical e usando exemplos musicais aqui com a guitarra, mostrando o que eu consigo fazer. E assim, enfim, e as histórias vão aparecendo. E você vai o mundo inteiro fazendo esse workshop? A palhaçada, ela serve em qualquer lugar. Quando é palhaçada musical, no Mário, por exemplo, qualquer lugar que eu vou na China muito, né? Cara, você vai pra China direto. Direto. E o Mário é universal, cara. Então quando você toca, você não precisa falar a língua, você tocar. Por isso que a música é uma coisa legal. Porque eu não preciso falar nada. Se eu tocar, já é engraçado, né? O som do MSN que eu faço, as brincadeiras do Windows XP, sons... Como faz o XP? É que aqui não tem como, porque não tem o efeito. Né? Como é que é o bagulho da música do inglês? Então, do inglês é o seguinte, na verdade, é uma história longa que eu conto, né? Tem um crescendo de uma história, mas o fato é que o cara, eu tocando... Né? Era um teste que eu fui fazer num bar, isso aconteceu de fato, e o cara me pediu uma música internacional, eu não tocava nada. Então o que eu fiz? Fiz um acorde
que me remetia a alguma coisa americana, de folk, assim, americana, e comecei a cantar qualquer coisa, né? Qualquer inglês que me viesse à cabeça, mais ou menos isso aqui, eu invento agora. We can chant for hands for angels and hearts. It's proud to hand head from where can I belong? Porque dá pra enganar, eu que sou loirinho, assim, né? O cara não me conhece, quem entra e fala, cara, o cara é gringo, né? E o fato é que foi indo essa parada e eu não falava nada inglês. Então eu posso colocar qualquer palavra. Eu lembrei de São Francisco, porque eu sempre imitei desde moleque aquela parada do Hoje Tem no Trato Feito. Aquele programa de troca lá, de loja de penhor, que tem aquela dublagem super ruim. Sei. Sim, o que você tem aí? Eu tenho um velho e bom rifle. Eu adoro fazer. Cara, eu faço desde moleque. E o que você sabe sobre esse? Ele foi comprado numa venda de garagem, Pittsburgh, depois Ohio. Tem esses lugares, né? Ohio, Kentucky, Pittsburgh, Chicago e Tennessee. Esses nomes que a gente ouve falar nunca nem existem, nunca ninguém foi para esses lugares. Eu lembrei de São Francisco. Então a minha ideia era colocar, juro, isso foi aconteceu, eu nervoso em colocar o São Francisco no meio da música e fazer um refrão. Então continuei. We can chant for my heart. We can chant for San Francisco. É isso, cara, botar uma coisa que funciona no meio e ter a música da linguagem. Isso, Marcinho Eiras. É uma malandragem. Valeu, mano. Da hora te receber aqui. Obrigado pelo convite. Junto. Sou assíduo do programa, você sabe. Até liguei pra te falar isso aí. Sim, da hora mesmo. Obrigado muito por você legal. ter vindo. Parabéns pro seu trampo, é muito foda. Obrigado. Esse foi o Barba Cabelo Comédia com Marcinho Eiras. Se inscreve no canal, deixa o like e em breve voltamos. É nóis. Pô, tenho acompanhado o teu programa lá, Barba, Cabelo e Comédia, sensacional, tô ligando pra falar isso, muito bom, você se achou, sai da comédia, cara, faz só entrevista, não zoeira. Então, cara, eu vi que você não tem vinheta e fiz uma vinheta pra você da minha cabeça, assim, como fã mesmo do programa, tá? E vou te mandar aqui no próximo áudio, beleza? Espero que você goste. Retorna aí, abraço. Cabelo e Comédia.